Muito bem, saudações a todas e todas. Eu sou o professor Rodrigo Barque e irei estar conversando com vocês hoje um pouco sobre as problemáticas globais e suas tendências globais. Do que se trata essa questão? Eu vou estar conversando com vocês um pouco agora mais adiante. Deixa eu me apresentar antes, tudo bem que no site do evento já está um pouco da minha apresentação, mas eu gosto sempre de me apresentar brevemente para dizer o porquê eu estou aqui conversando com vocês. Eu sou professor convidado do doutorado em Educação, Arte e Cultura da Universidade Aberta, Benito Juárez de Oaxaca, e no México, a UABRO. Eu sou também professor do programa de pós-graduação em Educação da Universidade de Ibirapuera, a Unib, e também sou professor do Colegiado de Filosofia da Universidade de Sorocaba, onde sou responsável por componentes como ética, filosofia política e filosofia da natureza, entre outros. Eu sou um pesquisador há cerca de 20 anos ao redor das questões de educação ambiental, principalmente ao redor da filosofia política da educação ambiental e da educação ambiental em suas interfaces com a política. Eu tenho, entre outros lugares, minha formação. Eu tenho meu pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande, na FURG. Eu tenho meu doutorado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E eu tenho meu mestrado na Universidade de Sorocaba, onde já falei também. Eu estou hoje como professor, onde já fui também coordenador do curso de Geografia e também professor de outros cursos. Eu também já fui professor de curso de Pedagogia, Letras, Ciências Biológicas, enfim, eu tenho uma certa carreira, uma certa trajetória no universo da educação, seja ela no ensino básico, também passei por todas as fases do ensino básico, desde o ensino fundamental 2, já que eu sou licenciado em Geografia, também em Pedagogia, mas eu comecei a trabalhar desde o ensino fundamental 2 até o ensino superior em sua pós-graduação stricto sensu. Bom, eu quero conversar com vocês um pouco hoje não, né? Quero conversar com vocês e vocês, quando puderem assistir essa palestra, essa conferência, essa aula, vocês fiquem à vontade, se puderem fazer os comentários, fazer as suas sugestões, as suas reclamações, as suas lamentações ou seus elogios, enfim, o que vocês quiserem falar, estão abertos os comentários aqui embaixo do título do vídeo aqui no YouTube, e também vamos conversando um pouco mais sobre as temáticas as quais eu vou estar abordando. Jamais que eu vou dar conta de toda a dimensão ao redor da problemática ambiental e suas tendências globais, muito pelo contrário, eu quero pegar um certo apanhado histórico e também quero discutir um pouco sobre o quanto a educação ambiental e a ecologia política, elas têm uma carga intrinsecamente política. Nós não podemos falar em educação ambiental sem falarmos de política. E nós não podemos falar em política sem falarmos sobre as bases da filosofia política. Tudo bem? Principalmente dos movimentos sociais. No caso, educação ambiental, sejam os movimentos sociais ao redor da ecologia política, sejam os movimentos sociais ao redor da educação. Por isso, sempre se fala em Paulo Freire na educação ambiental. Nós não podemos falar em educação ambiental brasileira sem falarmos justamente da herança, do legado, da influência de Paulo Freire nessa educação ambiental brasileira, e não só brasileira, mas ao redor do mundo. Tudo bem? Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer à ANAP mais uma vez por ter feito esse convite para eu poder estar dialogando um pouquinho com vocês. Quero agradecer à ANAP também pelo fato de eu poder estar contribuindo com os eventos que sempre estão ocorrendo. Eu sou um dos pareceristas, eu sou um dos membros da comissão científica da ANAP em todos os seus eventos, praticamente. E é uma honra, é uma alegria muito grande poder estar fazendo essa conferência com vocês. Muito bem, eu quero começar com algo que vai lhes parecer meio estranho, mas eu quero apresentar a vocês 4 pessoas, tá? A primeira delas é um geógrafo, eu vou chegar lá, tá? Para falarmos das tendências globais das questões ambientais. Primeiro, é um geógrafo do século XVIII, prussiano, alemão, considerado o pai da geografia, que é o Alexander von Humboldt. O Alexander von Humboldt, ele foi um dos principais naturalistas, se não o principal naturalista do século XIX. Influenciou, entre outros, o próprio Darwin em sua teoria da evolução. O Humboldt, ele fez diversas
viagens ao redor do mundo, isso lá no começo do século XIX, hein? Imagina. Ele fez diversas viagens ao redor do mundo, fazendo uma enorme catalogação de espécies e também fazendo justamente uma pesquisa ao redor do estudo das paisagens. Humboldt, ele, como era não somente alguém preocupado especificamente com seres vivos, mas com a constituição geral das paisagens geográficas, o Humboldt, então, sempre na sua obra estava fazendo essas relações entre aquilo que era mais micro, as micro-relações biológicas e ecológicas. Não havia esse nome de ecologia ainda, esse nome só viria a ocorrer com Ernst Haeckel 50 anos após as viagens do Humboldt à América Latina, América do Sul, mas o Humboldt está preocupado com as micro-relações entre os seres vivos e essas relações entre os seres vivos e o ambiente no qual eles estavam imersos. E o Humboldt, ele foi um dos primeiros que fizeram uma denúncia sobre a mudança repentina e a mudança drástica das paisagens vegetais. Ele, quando estava na Venezuela, ele criticou demais a retirada barbárica e selvagem da floresta equatorial para sua substituição por plantio de cana. A Venezuela até hoje é uma grande produtora de cana-de-açúcar, mas naquele momento o Humboldt ele já percebia as diferenças de temperaturas entre as paisagens que haviam sido desmatadas e as paisagens que ainda não haviam sido desmatadas. Diferença de temperatura, diferença de umidade, diferença de pressão atmosférica. Então o Humboldt, ele já nas suas primeiras obras, no Cosmos principalmente, e nos artigos que vieram antes da sua grande obra Cosmos, ele já fazia essa denúncia e tinha essa preocupação. E era uma preocupação que estava associada justamente ao tipo de ocupação que era feita pelos colonizadores. Em sua perspectiva de transformar as paisagens em grandes máquinas produtivas, em grandes indústrias produtivas, apesar de a indústria ela ser algo muito diferente do que é hoje, mas a transformação de uma paisagem vegetal extremamente biodiversa, extremamente complexa, extremamente múltipla no que diz respeito, desde suas paisagens, nas copas, nos dosséis mais altos das árvores, até no subsolo, e sua transformação em monocultura fez com que o Humboldt acendesse o alerta naquele momento, já nos seus artigos por volta de 1810, 1815 aproximadamente. Tá? Então, essa questão da destruição das paisagens, ela não é uma questão que vem somente no movimento ecológico dos anos 60 do século XX. Tá? Lógico que não subestimando e muito menos desconsiderando o movimento ecológico do século XX, que tem uma importância muito ímpar por causa do contexto no qual ele está imerso, o qual eu vou conversar com vocês mais para frente. Tudo bem? Mas o Humboldt, na sua denúncia, naquele momento, ele já observava que alguma coisa estava errada no modelo de produção econômica que se estabelecia na América Latina. Modelo de produção econômica que hoje nós espalhamos pelo mundo e que, com muita razão, nós vamos ter, por exemplo, a dona Haraway, que é uma grande antropóloga, que vem falando bastante no conceito de antropoceno, mas ela vai inventar também, e vai inventar como conceito mesmo. Eu gosto dessa ideia de um pensador que inventa noções, inventa conceitos. Como eu estudo muito filosofia, eu gosto bastante de um pensador chamado Gilles Deleuze, que vai sugerir a ideia de pensar como criar conceitos ou criar ferramentas para entendermos a realidade e para entendermos o mundo. Então, quando a dona Haraway, ela vem e fala sobre Cthulhuceno e vai aproveitar a ideia do Stromer e do Crutzen, que eram dois biólogos e químicos dos anos 90 que inventaram a ideia de antropoceno, ela vai justamente tentar interpretar o mundo de uma outra maneira. Bom, deixa eu contextualizar vocês sobre essas ideias e depois eu volto um pouco ao que eu estava. O que é o antropoceno? O antropoceno, ele é justamente uma proposta de se pensar a era geológica na qual estamos inseridos. Até os anos 80, se entendia que nós estávamos vivendo um momento chamado Holoceno. O que é o Holoceno? O Holoceno é o período que engloba de aproximadamente 12 mil anos atrás até o século XX. Vamos pensar assim, até um 2000, ponto. O Holoceno, ele é justamente um período curto de 12 mil anos,
imerso em um período chamado Quaternário. O Quaternário, ele é um período que vai englobar duas épocas, o Holoceno e o Pleistoceno. O Pleistoceno é aquele período dos últimos 2 milhões de anos, onde ocorreram as glaciações que por 4 vezes cobriram a Europa e a América do Norte e a Sibéria, lá na Rússia, de gelo com camadas de 2, 3, 4 quilômetros de altura de gelo. Tudo bem? Então, o Quaternário são os últimos 2 milhões de anos. Quaternário, ele é um período dentro do Cenozoico. O que é o Cenozoico? É a grande era geológica que ocorre desde a extinção dos dinossauros, 65 milhões de anos para cá. Tudo bem? Claro. O Cenozoico, ele tem o terciário e o quaternário. No terciário, nós vamos ter diversos períodos, tá? Diversas épocas, aliás. Nós vamos ter o Plioceno, vamos ter o Eoceno, vamos ter o Mioceno, vamos ter, enfim, o Oligoceno, vamos ter diversos outros momentos também, nos quais, principalmente, houve o desenvolvimento dos mamíferos. Antes disso, nós tivemos a era mesozoica, a paleozoica, a proterozoica, enfim, tudo bem? Nós estamos, portanto, geologicamente, geoecologicamente, em um momento chamado época Holoceno. Bom, nos anos 90, 2 pesquisadores sugeriram que as ações humanas no planeta justamente promovem, aliás, uma mudança tão drástica nas paisagens do planeta, tanto nas mais altas altitudes da troposfera e da estratosfera, inclusive, nós mexemos com a camada de ozônio, por exemplo, quanto no subsolo a camadas de 5, 10, 15 quilômetros de profundidade. Tudo bem? Quando não fazemos explosões atômicas no subsolo. Então, o Crutzen e o Stormer, ele, se eu não me engano, o Stormer foi ganhador do Prêmio Nobel de Química nos anos 90, eles sugeriram a ideia do antropoceno como uma época onde há a completa transformação do planeta pela ação humana. Tudo bem? Portanto, é muito comum vocês que são estudantes da área de biologia, geografia, arquitetura, que estão estudando o meio ambiente de uma certa forma, de uma forma ou outra, vocês já ouviram falar no antropoceno. Então, o antropoceno é justamente essa fase que, para alguns, vem da primeira revolução industrial no século XVIII, 1750, para outros, desde o surgimento da humanidade, desde o surgimento da humanidade como uma espécie sedentária, justamente de ocupação e transformação das paisagens. A humanidade, então, ela, há 8 mil anos, quando começa a sedentarizar, começa a transformar as paisagens. Enfim, sendo uma ocorrência de 8 mil anos ou de 270 anos, a verdade é que, por causa de nossa ação no planeta, nos oceanos, nos desertos, nas florestas, nas paisagens áridas, nas paisagens mais estépticas, que são as paisagens de vegetação mais baixa, seja nas paisagens tropicais, como savanas e cerrados, e a própria criação de cidades, quer não são 4 bilhões de seres vivendo nas cidades, seres humanos, isso não contando aves, cães, gatos e outros seres que estão compartilhando o planeta conosco. As próprias cidades, elas são inclusive uma grande paisagem emblemática para caracterizar esse antropoceno. Bom, outros pensadores vão sugerir o Plantationceno. Por que Plantationceno? Plantationceno porque nós estamos homogeneizando as paisagens agrícolas como paisagens de produção de comida e as paisagens urbanas como paisagens que são iguais no mundo todo. Se eu pegar o meu celular, eu vou tranquilamente ir para qualquer lugar em Tóquio, Dubai, em Joanesburgo, em Sydney, em Buenos Aires, em Nova York, enfim, e vamos, facilmente, só mexer um pouquinho, só saber mexer um pouquinho com o GPS, que nós conseguimos nos localizar em qualquer lugar no mundo. Nós temos até o Google Tradutor. Se eu tiver, por exemplo, uma cidade como Praga, na República Tcheca, eu não consigo entender nada no metrô, nada. Tira uma foto, joga no Google, que o Google já traduz aquela placa para vocês.
tá? Por quê? Porque isso significa uma homogeneização da paisagem, tudo bem? Ecologicamente, isso é um risco muito grande. Por que um risco muito grande? Nós, seres vivos, nós só conseguimos surgir e evoluir no planeta por causa da grande biodiversidade de vida que nós temos no planeta. A evolução de qualquer espécie, a sobrevivência de qualquer espécie no planeta, ela só é possível graças à grande diversidade, principalmente em regiões equatoriais e tropicais, onde essa diversidade ela mantém as paisagens com um equilíbrio térmico e hidrológico muito equilibrado. Você sabe muito bem que nós estamos em um planeta que tem um equilíbriozinho hidrológico, climático, térmico, de pressão atmosférica muito, muito tênue, muito, muito fino. Quando nós transformamos a paisagem do planeta em uma paisagem que não era aquela que nos permitiu a vida, nós corremos o risco de estarmos mexendo com algo que ainda nós não conhecemos. Ai, espiritualmente, ai, misticamente. Não. É por isso que a dona Harry, por exemplo, ao usar o conceito de antropoceno, ela vai sugerir justamente o conceito de Cthulhuceno. O que vem a ser o Cthulhuceno? Vem justamente ser uma ideia na qual nós não podemos dizer que os seres humanos, ou o capital, ou o sistema capitalista, que alguns pensadores vão trazer também da ideia de capitaloceno, não é correto nós justamente darmos um protagonismo único aos seres humanos do planeta. Tá? Porque essa mudança que nós estamos promovendo no planeta, ela vai ter como consequência, provavelmente, uma reação ecológica, geológica do planeta que nós ainda não estamos conseguindo captar. Lógico que, de novo, não pensando no planeta como uma entidade mística, como Gaia, como os gregos sugeriam, que Gaia vai se vingar, aquela coisa toda. Não, tudo bem que Gaia, ela é uma entidade que cada vez mais é evocada por alguns filósofos da ciência, alguns filósofos da natureza, nas últimas 2 décadas, porque parece justamente que o tipo de reação que o planeta pode promover nessa grande mudança que nós estamos promovendo, ela pode ser catastrófica, porque nós não sabemos se o planeta vai ter misericórdia dos seres vivos que o ocupam. Que tipo de situação essa grande emissão de gases carbono, de gases estufa, eles podem realmente mudar a composição da atmosfera e mudar principalmente a composição química dos oceanos. Nós não temos ainda a plenitude desse tipo de informação, porque principalmente é algo muito especulativo. Então você está falando que por ser especulativo nós não temos certeza se vai haver uma mudança ou não. Sim, essa mudança já está acontecendo. Nós sabemos que essa mudança já está acontecendo, não necessariamente ao redor de um aquecimento brutal do planeta, mas ao redor de mudanças climáticas. Nós não, aliás, inúmeras pesquisas que ocorreram nas últimas 3 décadas indicam que um aquecimento muito rápido do planeta, ele antecipou uma grande era glacial, o que ocorreu justamente aproximadamente 250 mil anos antes da última glaciação, que ocupou justamente a maior parte do continente americano, europeu e asiático e boa parte do continente sul-americano. Na África não alcança, porque a África é um pouco mais ao norte, um pouco mais próximo do Equador, então não houve congelamento ali. Mas se há esse congelamento, há uma diminuição brutal no nível do oceano, há uma diminuição brutal na temperatura atmosférica, há uma diminuição do nível de chuvas nos continentes, fazendo com que o tipo de agricultura que nós temos hoje, ela não se sustente. Gente, nós estamos vendo uma guerra na Ucrânia com a invasão da Rússia. A Rússia está segurando uma quantidade gigantesca de grãos nos portos ucranianos. Só a Rússia segurando esses grãos nos portos ucranianos, olha o que está fazendo com a gente no que diz respeito à elevação do preço dos alimentos.
Vejam se vocês conseguem, por exemplo, comprar o girassol. Eu vou ser bem prático, tá? Eu vou ao supermercado também. A gente faz uma análise dos preços, né? O preço do óleo de girassol, eu gostava muito de usar óleo de girassol aqui em casa, porque não é transgênico e porque o óleo de girassol ele é um pouco menos venenoso na saúde. A gente gosta de umas frituras, a gente gosta de umas porcarias de vez em quando. Eu sou vegetariano, tá? Mas eu gosto de umas. Sempre tem hoje uns quitutes vegetarianos para comprar fast food, assim. A gente gosta de fritar umas porcarias aí. Mas para quebrar um gelo um pouco. Mas a questão é a seguinte: não dá para comprar óleo de girassol a mais. Tá R$18 um litro de óleo de girassol no supermercado. Estava R$7,50 um ano atrás. Girassol, que é uma matéria-prima que vem dos solos negros do Chernozion da Ucrânia. Então, imaginem só, se por causa de uma guerra nós temos essa situação que para a maioria da população brasileira que é pobre, ela é catastrófica, e ela é catastrófica, a guerra da Ucrânia é um dos principais responsáveis por 33 milhões de esfomeados no Brasil hoje. A pandemia, ela é uma responsável também pelos 33 milhões de esfomeados no Brasil hoje. A destruição do programa de segurança alimentar nos últimos 4 anos também é responsável pela destruição e por esses 33 milhões de esfomeados no Brasil hoje. Sem contar os mais de 100 milhões de pessoas que, somados a esses 33 milhões de pessoas, estão passando por insegurança alimentar. Oi, Josué de Castro já falava sobre isso há mais de 70 anos. Josué de Castro é um geógrafo sanitarista brasileiro que, justamente ao escrever Geografia da Fome, denunciava a situação de escassez de alimentos, não somente por causa da falta de produção, mas por causa da falta de distribuição, da má distribuição de renda e por causa da falta de programas sociais e de segurança alimentar. Bom, enfim, voltando, tá? Então, a dona Harry vai falar de Cthulhuceno. Por quê? Qual que é o problema dessa transformação do planeta? É a possibilidade justamente de nós não sabermos que tipo de reação a Terra vai promover e que tipo de seres, entre aspas, a dona Harry vai mexer um pouco com a mitologia para nos fazer entender o tipo de reação que a Terra pode promover. E ela sugere que esses seres quitônicos que vão surgir das profundezas ou vão surgir dessa nova ação humana e da reação da Terra, ela justamente vai chamar de Cthulhuceno, a Era de Cthulhu, ou a Era dos seres quitônicos. É o apocalipse? É o caos? Não necessariamente, mas é uma nova Terra que para nós vai ser impactante, mas na qual nós precisamos justamente, se não nos adequar, mas saber como viver. Eu, particularmente, gosto muito de falar em educação ambiental como uma prática, não somente que vai ensinar as criancinhas a não jogarem o lixo na rua ou que vai fazer a separação do lixo. Que atualmente nós sabemos muito bem que são práticas paliativas, mas longe de serem eficientes no que diz respeito à resolução dos problemas ambientais. Mas justamente como que a educação ambiental ela vai servir para nós vivermos nessas paisagens arruinadas. Nós moramos em paisagens arruinadas. O que são as cidades hoje, se não paisagens onde a natureza foi completamente arruinada? Nós andamos pelo centro. Eu sou de Sorocaba, estou morando em Sorocaba. Eu ando pelo centro de Sorocaba, eu não vejo uma árvore na distância de quase 15 quarteirões no centro da cidade. Apesar que aqui nós temos uma margem de rio, onde está sendo feito um corredor ecológico, a margem de Sorocaba está muito arborizada, muito bonita. Eu até citar os meus amigos Nobel e Vidal aqui na Universidade de Sorocaba pelo belo trabalho político que eles fizeram de incentivo, não só eles, mas são os dois que são mais próximos de mim, pelo trabalho justamente de proteção e ampliação da área urbana de Sorocaba, da área arborizada de Sorocaba. Mas são paisagens em ruínas, são paisagens arruinadas. E aí quero sugerir a leitura desse livro fantástico da Ana Tizing, chamado Viver nas Ruínas, Paisagens Multiespécies no Antropoceno. Uma coisa que nós precisamos entender. O ser humano é muito egoísta, acha que ele é o único no planeta e nós não preocupamos com as outras espécies que compartilham o planeta conosco, sem as quais nós não estaríamos aqui. Essa questão dessa pretensa superioridade humana e nós tratamos as outras espécies como fossem nossas escravas, como se fossem nossos objetos, como se fossem
peças de carros que podem ser manuseadas como nós quisermos. Olha a tragédia ao redor da produção agrícola e da produção pecuária no mundo. Olha o que nós fazemos todo santo dia com bilhões e bilhões e bilhões de outros seres. Bom, enfim, falei do Humboldt, quero falar também do Henri David Thoreau. Isso aqui é uma edição antiga das obras dele, mas os dois principais livros do Thoreau, dois principais escritos, nem bem livros, são mais textos de pequena extensão, A Desobediência Civil e Walden, A Vida nos Bosques. Henri Thoreau, ele é conhecido por sua lógica de desobediência civil, e o seu textinho, A Desobediência Civil, que ele escreveu após ser preso por não querer servir ou pagar impostos ao governo americano para ser transformado justamente em armas e ser transformado em recursos para o exército durante a Guerra do México, nos anos 30 do século XIX. Então, Henri Thoreau se recusou a pagar impostos e foi preso. Tá? O Henri Thoreau, ele foi justamente influenciar, o seu texto foi influenciar, assim como os textos do Ralph Waldo Emerson, mas principalmente o Thoreau, os textos dele vão influenciar Gandhi e o processo de não violência na independência da Índia. Como que Gandhi justamente vai promover um movimento de independência sem ser violento? A partir da desobediência civil. Não vamos obedecer, não vamos negociar, não vamos conversar e não vamos sequer pedir qualquer favor aos nossos invasores, aos nossos colonizadores, aos nossos algozes. Tá? Então, esses textos do Henri Thoreau, eles são clássicos não somente para alguns movimentos sociais de libertação, inclusive na América Latina, os movimentos não anticoloniais na América Latina, mas o Henri Thoreau, quando ele escreve o Walden, A Vida nos Bosques, ele procura fazer um mergulho profundo do que seria a vida humana mergulhada na natureza. Ele ficou 3 anos ao redor do Lago Concorde, na região nordeste dos Estados Unidos, e a partir daquele texto ele escreveu um livro belíssimo de como é justamente se sentir livre na natureza. Isso seria possível hoje, num planeta com 8 bilhões de habitantes? Provavelmente não. É esse resgate ou é esse tipo de prática que nós queremos fazer? Não necessariamente, mas a partir da leitura do Thoreau, por exemplo, nós temos o dever de denunciar essa lógica na qual o planeta vai suprir esses 8 bilhões de pessoas. Essa ideia de que algo vai nos prover a nossa sobrevivência e existência, ela é muito equívoca. Nós temos que fazer uma conta muito específica no que diz respeito a quanto esse planeta suporta de exploração e de liberação de resíduos. Tá? Enfim, e aí, um terceiro, aí também século XIX, mas mais para o final do século XIX, é um pensador francês, um geógrafo anarquista francês chamado Élisée Reclus. Élisée Reclus, ele é um dos maiores pensadores franceses do século XIX, pouco lido no Brasil, tá? E olha que ele escreveu coisa sobre o Brasil. Mas ele é muito pouco lido no Brasil por causa de sua perspectiva mais anarquista. No Brasil nós temos um conflito muito grande entre as perspectivas mais comunistas ligadas ao socialismo científico do Marx e do Engels, e nós temos as perspectivas mais ligadas ao socialismo libertário dos anarquistas. Ai, porque existe um é melhor, pior? Não. Existe uma grande disputa, uma grande relação de forças na academia brasileira, na qual os leitores de Marx e de Engels, inclusive os geógrafos, entre eles Milton Santos é um pensador crítico da geografia, e nessa disputa os mais lidos são justamente os geógrafos mais ligados a esse socialismo científico, que precisam ser lidos, precisam ser estudados, e o que eu faço aqui? Eu trago uma contribuição a mais para somar. E é aí que eu trago esse geógrafo anarquista fantástico, eu particularmente adoro, que é o Élisée Reclus. Élisée Reclus, final do século XIX, ele vai ser... Alguns acusam ele de um geógrafo mais determinista, que vai dizer que o ambiente vai fazer com que o ser humano seja aquilo que ele é. Eu entendo que não. Eu entendo que o Élisée Reclus, ele faz um estudo geológico muito minucioso, muito refinado. Esse livro, História de um Riacho, ele é extremamente importante no que diz respeito ao fato
dele estar narrando a vida de um pequeno rio, desde sua cabeceira nas frias montanhas até chegar ao oceano, após ter passado por áreas protegidas, por áreas agrícolas, por áreas urbanas. E nessa descrição que ele faz do riacho, como se fosse um conto, tá? Ele está contando um conto aqui para justamente trazer a perspectiva ecológica, para trazer a perspectiva geográfica ecológica. E nesse conto ao redor do riacho, ele vai fazendo uma descrição e uma análise crítica, geográfica, ecológica, muito, muito, muito rica. O Élisée Reclus, ele vai ser considerado um dos primeiros ecologistas, porque ele vai fazer a crítica às práticas humanas do planeta. E ele é considerado um dos primeiros pensadores pró-vegetarianismo na ciência moderna. Não que ele seja o primeiro, a gente lá no século XIX nós vamos ter Schopenhauer, que vai desenvolver uma série de textos também sobre o vegetarianismo, entre outros pensadores que desde o iluminismo também já têm essa prática vegetariana no que diz respeito à proteção não somente dos animais, mas uma questão mais bioética. Qual é o direito que eu tenho de explorar? Qual é o direito que eu tenho de escravizar? Qual é o direito de abater tantos animais, não somente para atender aos seres humanos, mas para atender a um capital, para atender a um jogo de lucro, a um jogo de especulação financeira? Essa questão, essa discussão que eles fazem. E o Élisée Reclus tem um textinho bem interessante sobre a relação dos seres humanos com os animais também. E eu não tenho aqui, eu acabei emprestando meu livro, mas eu queria falar de uma brasileira do começo do século XIX, uma outra pensadora anarquista também. Vou trazer para o meu lado das minhas pesquisas, mas que é legal também vocês estarem pesquisando e estudando, e aí vocês decidem o que vocês querem ler, ou para qual ramo vocês vão querer estudar mais, tá? A minha função aqui é só trazer essas contribuições mesmo. Mas existe uma pensadora que é muito mais uma pensadora política e social do que necessariamente ecológica, mas que também tem a sua contribuição no movimento brasileiro, no movimento, se não ecológico, eu gosto de trazê-la, eu gosto de fazer esse resgate histórico de alguns pensadores que vêm antes dos clássicos brasileiros, mas é interessante nós falarmos de Maria Lacerda de Moura. Maria Lacerda de Moura, ela era uma anarquista feminista, grande lutadora pelo direito dos proletários, pelo direito das mulheres, pelo direito das mães, e também abordava bastante a questão do vegetarianismo como uma prática de defesa dos animais, que ao mesmo tempo era uma prática de combate ao machismo presente naquela sociedade do começo do século XX. Então, vale o nome para vocês da Maria Lacerda de Moura, tá? Para nós justamente fecharmos esses 4 pensadores que são justamente esses proto-ecologistas, tá? Só que eles não são somente proto-ecologistas porque foram os primeiros a falar da questão ecológica. Eles estão abordando a questão ecológica de uma maneira, vamos lá, global. Por que de uma maneira global? Porque eles não estão pensando somente na problemática que existe em algumas, na ocupação pela prática econômica predatória em alguma regiãozinha em tal área ou do sul da França, ou do nordeste do Brasil. Não, eles estão pensando já a questão ecológica de uma forma global. Eles estão pensando na questão ecológica de uma forma mais geral. E esses pensadores, eles vão intensificar bastante o que a Rachel Carson, lá no comecinho dos anos 60, aí sim, vai abordar de um modo muito mais enfático no seu Primavera Silenciosa, que está, esqueci de pegar para vocês, mas o meu Primavera Silenciosa está por aqui também, tá? No Primavera Silenciosa, tá aqui, ó. Rachel Carson. No Primavera Silenciosa, a Rachel Carson vai fazer um relato, também em forma de conto, tá? É belíssimo esse livro, belíssimo, belíssimo. Todo mundo que fala de ecologia tem obrigação de ler Primavera Religiosa da Rachel Carson, tá? Não é só uma questão, vocês podem ler, não, vocês precisam ler. Por quê? A Rachel Carson, ela vai justamente falar sobre o quanto aquilo que nós chamamos de insumos agrícolas, eu gosto de falar de agrotóxicos, porque tudo aquilo que mata alguma espécie, ela é tóxica, tá? Então não é porque nós temos, aí vocês estão vendo meus gatos andando por aqui, tá? Para justamente nós exemplificarmos a ecologia, nossa relação com os bichos, ela é
também uma relação ecológica. Mas a Rachel Carson, ela vai falar dos agrotóxicos, principalmente do DDT, e como esse DDT ele vai matar as espécies, vai matar as plantas, vai matar os insetos, vai matar as aves, vai matar os mamíferos e vai matar brutalmente as paisagens. No começo do livro, quando ela fala sobre o silêncio, é uma das narrativas mais aterrorizantes que vocês poderão ter contato. Tá? Então, a Rachel Carson, quando ela publica Primavera Silenciosa, em 1962, ela traz um terremoto político ao planeta. Por quê? E ela não pode presenciar isso porque ela vai morrer de câncer 2 anos depois da publicação Primavera Silenciosa. Mas terremoto político, ele significa o quê? Significa que nós estamos agindo de forma perigosa perante o planeta, de forma predatória, de forma selvagem, de forma assassina perante o planeta. Tá? E é uma questão que todo mundo precisa pensar. Alguns de nós têm essa perspectiva ecológica muito presente nas suas práticas cotidianas, nas suas relações, na sua militância, nas suas aulas, na sua participação em partidos políticos e movimentos sociais. Estamos preocupados com a questão ecológica, ela está muito em evidência. Nos últimos anos ela esteve muita evidência, principalmente por causa da queima da Amazônia, da queima do Pantanal e da falta de cuidado pleno que nós temos com tudo aquilo que para nós é emblematicamente ecológico. Mas a Rachel Carson, ela traz naquele momento uma obra que vai mexer com, inclusive, as perspectivas políticas daquele momento. Por quê? Nos anos 60, nós tínhamos um mundo polarizado entre capitalistas e comunistas. Guerra Fria. Oeste capitalista, leste socialista. Beleza. Os pensadores ecologistas, eles principalmente, eles vêm de uma turma que abandona as perspectivas comunistas que estavam presentes no leste europeu e na União Soviética, que haviam se tornado brutalmente totalitárias. Toda aquela perspectiva de Marx e Engels ao redor de uma revolução que ia beneficiar os trabalhadores, ela foi morta pela Revolução Chinesa, foi morta pela Revolução Russa. Em Cuba nós podemos discutir um pouco mais, que Cuba é um caso diferente. Então, Cuba ela vai ter umas especificidades muito interessantes e, ao mesmo tempo, também totalitárias. Nós não podemos fazer uma análise ridícula, infantil, e dizer como é que o comunista não serve? Não, Cuba é bom para tudo. Não, isso é ridículo. Tá? Nós, pesquisadores, precisamos mergulhar no estudo de Cuba, precisamos mergulhar nos estudos daquilo que aconteceu naquele país para saber o que nós podemos aprender e utilizar e criticar. Tudo bem? Mas a questão é que naquele momento, nos anos 60, nós tínhamos uma centralização de poder muito grande, que era brutalmente antidemocrática, não só por parte dos movimentos, não só por parte dos países socialistas, mas pelos partidos comunistas do Oeste Europeu. Então, boa parte desses ecologistas que surgem como pensadores nos anos 60, eles estão rompendo com aquela perspectiva comunista do leste europeu, mas não estão se alinhando ao capitalismo do oeste. Eles estão criando uma outra perspectiva política de relação com o mundo, de relação com a economia, de relação com a sociedade, de relação com as paisagens. É aí que vem o movimento ecológico dos anos 60. Tá? 2 textos que vocês podem ver é justamente da Rachel Carson e também um documento, é um pouco mais difícil de achar, mas para quem consegue ter uma leitura em inglês é mais fácil. É um documento chamado Blueprint for Survival, que é o primeiro número da revista The Ecologist da Inglaterra. Tudo bem? A revista The Ecologist, ela é um dos primeiros, uma das pioneiras, uma das principais publicações ao redor de ecologia desde os anos 70, comecinho dos anos 70, e o primeiro número dela, ele é muito interessante no que diz respeito às perspectivas mais radicais da ecologia. Radicais no que eu digo de transformação política mesmo das sociedades. Essas perspectivas radicais, elas vão ser bastante críticas. Até hoje, por exemplo, a noção de desenvolvimento sustentável, que é criticada, desenvolvimento sustentável, que surge no documento dos anos 80 da Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, liderada pela ex-primeira-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland. Esse documento, ao redor do desenvolvimento sustentável,
que foi publicado em 88 no Brasil, O Nosso Futuro Comum, ele traz a noção de desenvolvimento sustentável, mas é uma noção que vai submeter demais a perspectiva ecológica ao capitalismo. Vamos esverdear e tornar o capitalismo um pouquinho menos predatório. O quanto para o capitalismo isso é viável ou não é uma questão que nós precisamos discutir, tudo bem? Precisamos discutir ao redor da economia política. Se o capitalismo ele é capaz de se sustentar dando uma recuada para dar atenção à ecologia, ou o capitalismo não é capaz de se sustentar fazendo esses recuos, o capitalismo só se sustenta com a sua ampliação barbárica e selvagem ao redor da especulação e ao redor da exploração. Isso é uma discussão que vamos deixar para um outro momento. Tudo bem? Mas esse é o debate que na ecologia estava rolando, que rolou entre os anos 70 e 80. A ecologia é para transformar o mundo e para transformar as pessoas em uma outra coisa, ou é para ser somente uma maquiagem verde nos produtos do capitalismo contemporâneo? Tudo bem? Então, a partir dos anos 70, vem essa discussão. Existem outros documentos, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada nesses dois documentos, principalmente O Nosso Futuro Comum, o Primavera Silenciosa e o Blueprint for Survival, ou Estratégias para a Sobrevivência. Mas vejam também O Nosso Futuro Comum, o Our Common Future, da comissão Gro-Harlem-Brundtland dos anos 80, que depois vai dar origem justamente à proposta da Agenda 21, que é o documento final da ECO 92. Essa Agenda 21, ela é interessante. A Agenda 21, ela surge, olha o salto que eu dei, porque olha o salto que eu dei. Estou pensando muito mais em trazer para vocês como que o Globo pegou essa noção de movimento ecológico, essas denúncias ao redor da problemática ecológica, que era uma denúncia contrária e criticava o demasiado gasto com armas nucleares, principalmente, anos 60, anos 70. O demasiado gasto com guerra. Estava rolando a guerra do Vietnã, mas não era só a guerra do Vietnã. Os principais polos econômicos do planeta estavam financiando guerras civis no mundo inteiro, principalmente na África. A África, nos anos 60 e 70, estava num processo de descolonização, mas uma descolonização que estava muito... que não era um processo pacífico, que era um processo de promoção de guerra civil, e os dois lados estavam financiando grupos em cada um dos países, justamente para saber qual país se tornaria sua área de influência. Caso de Angola, caso de Moçambique, países de língua portuguesa. Então, essa situação de promoção da violência, promoção da guerra, promoção da morte, que é muito atraente para grandes especuladores e produtores capitalistas, era justamente a prática que era criticada pelos movimentos ecologistas. Tá? E esses movimentos ecologistas que fizeram de uma forma ou outra com que os governantes e a própria ONU discutissem a ecologia e a discutissem como política pública. Tá? Não à toa hoje nós temos uma Unesco, não à toa hoje nós temos um PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que justamente estão constantemente fazendo chamados aos países para discutirem, principalmente hoje, a questão climática. Tá? Eu particularmente acho que demorou já para a questão climática ser acordada entre os países e a gente precisa avançar. É necessário uma legislação, não mais a legislação, mas acordos éticos e políticos globais ao redor dos oceanos, ao redor do tráfico de animais e de plantas. O que acontece com o tráfico de animais no mundo é uma barbaridade. Nós sabemos muito bem que ele está associado ao tráfico de armas e ao tráfico de drogas, ao tráfico de gente também, que é uma questão que só vai ser resolvida quando essas outras questões forem resolvidas. Por isso que a gente fala que, se a gente quiser defender nossa fauna e flora, por exemplo, a gente não vai ter que somente colocar uma guarda florestal de prontidão para defender. Nós vamos ter que resolver problemas que são específicos do sistema capitalista globalizado. Mesma coisa que Centro Global. Mesma coisa, exploração de minérios em países pobres, que são catastróficos. Olha a Mariana, olha Sobradinho. Mariana e Sobradinho são dois desastres que estão totalmente associados a essa questão global desse capitalismo mundializado. Então não é só uma questão climática, que por sinal é muito especulativa, tá?
E tem questões que são muito mais práticas, muito mais prontas e muito mais evidentes que nós precisaríamos estar discutindo globalmente e localmente também de uma forma muito mais enfática e não é. Falta gente? Lógico que não. Em tudo quanto é lugar você tem gente discutindo e brigando com as governanças ao redor da questão ambiental. O problema são as forças que estão envolvidas pela manutenção desse regime predatório que é hoje. Uma questão que Thoreau, Humboldt, Reclus, Maria Lacerda de Moura, Rachel Carson, os grandes primeiros ambientalistas brasileiros, quero citar aqui, por exemplo, Miguel Abelar, uruguaio, que nos anos 70 saiu com as plaquinhas abaixo da destruição em São Paulo. Quero trazer o Fernando Gabeira, que quando voltou do seu exílio, ele é o promotor da criação do Partido Verde no Brasil, hoje que na sua origem tem uma proposta muito interessante, porque é muito descentralizada, e de forma alguma se alinharia a perspectivas predatórias presentes no Brasil hoje. Nós vamos ter o Aziz Abissaber, grande geógrafo brasileiro preocupado com as questões ambientais. Nós vamos ter, não um brasileiro, mas um polonês chamado Franz Kachseberg, que é um grande, que era um espetacular artista que fazia intervenções magníficas com árvores queimadas da Amazônia. Em Curitiba tem o Museu Kachseberg, se não me engano, o museu está na casa dele na Bahia hoje. O Kachseberg morreu há alguns anos já. Nós vamos ter a Ana Maria Primavesi, no Brasil, que é uma das principais pioneiras da agroecologia no país. Enfim, o próprio Lutzenberger, que também nos anos 70 já denunciava a problemática ecológica no Brasil, lá no sul do país. Então nós temos uma multidão de pessoas no Brasil também que já faziam essa crítica ao redor, não somente dessa má educação humana ou desse descuidado, essa irresponsabilidade humana, mas sim estavam discutindo como que o sistema econômico ele é predatório por natureza. Como que os sistemas econômicos que promoviam centralização de poder, hierarquização, exclusão, classificação, eles por natureza eles são antiecológicos e por natureza eles são destrutivos. E o que vai sobrar disso? Tá? E não é uma questão mais local. Não adianta eu ficar brigando somente com o prefeito da cidade ou com os vereadores pela mudança na prática ecológica. Até dá, lógico que dá. Aliás, isso é necessário, é aquela questão do agir localmente pensando globalmente, porque o que eu faço aqui, o refresco que eu dei na minha cidade, já vai ser uma ajuda, mas só na minha cidade não resolve. Só proteger as árvores, os bichos, os corredores ecológicos, os mananciais não resolve, são necessárias ações integradas que por obrigação deveriam ser realizadas, iniciadas e ativadas pelo Estado Federal. Infelizmente, o que nós temos, você sabe muito bem, e nos últimos anos, com mais intensidade, não são justamente atendidas. Muito pelo contrário, o que nós temos hoje, e não é só por parte de uma esfera federal, não é só por parte das empresas capitalistas, mas em inúmeras cidades e estados, nós temos um recuo das áreas de preservação no país, nós temos um recuo das áreas de proteção, um recuo das políticas de proteção no país, e isso só ocorre por causa do enfraquecimento da força dos movimentos ecológicos, sejam globais, sejam locais. Tá? O que nos alenta um pouco, há uma pressão internacional sobre o Brasil no que diz respeito à Amazônia. Infelizmente, só em respeito à Amazônia, tá? Quem dera se houvesse essa pressão internacional e interna ao redor do Cerrado. O que se faz com o Cerrado hoje é uma barbaridade. O que se faz com o Cerrado brasileiro e com as espécies do Cerrado brasileiro, tamanduás, lobos-guarás, antas, não, apesar que até floresta, emas, é uma barbaridade. Tudo bem? Então, o que é necessário? Não somente dependermos da boa vontade política, é necessário justamente uma articulação dos povos. Tá? É necessário justamente uma articulação dos pequenos, uma articulação das pessoas que estão vivendo essa problemática e fazê-las com que elas retornem justamente a entender a importância da participação política na resolução dos problemas ambientais. Tudo bem? Como ocorre isso? A gente tem várias lições já a serem feitas e elas não são uma escola que vai discutir a política como participação coletiva e não como polarização partidária, mas como participação coletiva.
como que eu participo das minhas decisões, como que uma área verde pode justamente fazer com que a nossa qualidade de vida seja melhor, trazermos às escolas e trazermos aos processos educativos as noções mais básicas, não somente de política, mas de ecologia, de geografia e de biologia, para que justamente essas pessoas voltem a entender a importância da manutenção da vida nas áreas silvestres, nas paisagens naturais, e o quanto mais nós podemos trazer justamente para as áreas urbanas uma ampliação da arborização, uma diminuição das formas de existência única e exclusivamente exploratórias dos seres humanos. Que tipo de pessoa vai conseguir compreender a ecologia sendo que ela precisa passar 4 horas no metrô por dia e mais 10 horas trabalhando? Porque ela vai pensar em ecologia? Sendo que justamente esse processo de exploração e dessa vida diária passada no trabalho, no transporte, ela é brutalmente antiecológica. Então, essa ecologia que esses movimentos e essas pessoas pensaram localmente e também pensaram globalmente, ela não é somente ao redor da proteção das paisagens, ela é ao redor de uma melhoria, de uma otimização na qualidade de vida dos seres humanos, uma qualidade de vida social, uma qualidade de vida política, uma qualidade de vida econômica, cultural, ecológica e ética. Tá? Seja ela ética na relação entre os seres humanos, seja ela bioética na nossa relação entre nós e os seres vivos. Tudo bem? Gente, basicamente é isso. Eu queria conversar com vocês ao redor dessas coisas. Espero que eu tenha contribuído um pouco para dar conta dessa temática sobre os problemas ambientais e as tendências globais. Queria discutir algumas coisinhas com vocês, só o pouco tempo que nós temos nessa videoaula, nessa videoconferência, não nos permite ampliar muito mais. Eu espero que essas pequenas entradas que eu dei a vocês aí possam ter ajudado na compreensão dessa noção de o quanto a ecologia ela é global por natureza, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender essas macro-relações e essas micro-relações. Tudo bem? Quero agradecer mais uma vez a ANAP, quero agradecer a vocês pela atenção e pela paciência, e estou à disposição. Meu contato está aí no site do evento, então podem conversar comigo aqui embaixo também, e vamos conversando mais um pouco. Não vamos fazer essa conversa parar por aqui não, tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado a ANAP, e qualquer coisa eu estou à disposição. Um grande abraço.